Pronto? Bom dia. A aula de hoje é sobre matemática financeira. Matemática financeira é um assunto que, inexplicavelmente, não costuma ser ensinado no ensino médio. Então, a gente chega no Brasil a essa situação absurda de um aluno com 11 anos de matemática, 8 no fundamental e 3 no médio. O aluno tem 11 anos de matemática e, ao final do ensino médio, ele entra para a universidade e ele não é capaz de decidir racionalmente entre uma compra à vista com desconto e uma compra a prazo. Ao mesmo tempo, ele aprendeu a fazer contas com matrizes, aprendeu que são números complexos e é incapaz de decidir racionalmente entre uma compra à vista e uma compra a prazo. Isso é, na minha opinião, uma maluquice total. Matemática financeira pode e deve ser ensinada no ensino médio e a hora adequada é exatamente ligada a progressões geométricas, né? Portanto, na primeira ou na segunda série, dependendo do currículo de cada escola. Bem, a operação básica da matemática financeira é a operação de empréstimo. Alguém que tem um certo capital, digamos, R$200, empresta esse capital a alguém por um certo prazo, digamos 2 meses. Depois desses 2 meses, a pessoa que tomou o empréstimo vai pagar o empréstimo, vai devolver os R$200 que tomou emprestado e vai pagar algo mais como uma espécie de remuneração pelo empréstimo do dinheiro. Vai pagar, digamos, R$240. A quantia emprestada, R$200, a gente chama de principal. A quantia paga, a gente chama de montante. Também podemos chamar o principal de capital inicial, que é o valor inicial da dívida, e chamar o montante de valor do capital final, né? Que é o valor da dívida ao final do período de empréstimo. A diferença entre os dois, montante menos principal, é o que a gente chama de juro. Algumas pessoas utilizam essa palavra sempre no plural e falam juros. No nosso exemplozinho, os juros aqui são de 240 menos 200, R$40. O que a gente chama de taxa de juro taxa de juros é representada pela letra I. Sempre. Por que I? Porque juro, em espanhol, em francês, em inglês, juro começa pela letra I. Não, em alemão eu não sei, porque eu não... Eu, alemão, confesso que não é uma língua que eu domine. Né? Em espanhol, juro é interesse. Em francês é intérêt. Em inglês, interest. Z-I-N-N. Zin?
Horrível, parece nome de adoçante. Horrível, horrível. É um bonito nome para adoçante. Né? Cuidado então para não traduzir Interesting Bank por banco interessante, né? Simplesmente um banco comercial, não? Né? Ou traduzir direto interesse por interesse, né? É juro, não? É juro. O que a gente chama de taxa de juro é a razão entre o juro e o principal. No caso aqui do nosso exemplo, a nossa taxa de juro é 40 sobre 200. 0,20, 20 centésimos, 20%. Sempre que determinamos uma taxa de juros, indicamos do lado o prazo da operação. Né? 2 meses, taxa de juros é de 20% ao bimestre. Né? Ao bimestre. Certo? As coisas são mais interessantes quando as operações de empréstimo são renovadas. Por exemplo, vamos considerar a seguinte situação. De um empréstimo de R$100 a juros de 10% ao mês, passado um mês a dívida será os 100 iniciais acrescido dos juros. Os juros são determinados multiplicando a taxa de juros pelo principal. Então, os juros vão ser 10% de 100. Né? 10 centésimos de 100, 10. E os juros sendo 10, o montante vai para 110. Aí, a operação de empréstimo é renovada, é prorrogada por mais um mês. Passado mais um mês, a quanto monta a dívida? Bem, no segundo mês, a dívida era de 110, os juros sendo ainda de 10% ao mês, os juros agora relativos ao segundo mês serão de 11, o que levará a dívida para 121. Passado mais um mês, os juros serão 10% da dívida, 12,1, que fará um montante de 133,1. Esses juros assim calculados são chamados de compostos. O que caracteriza os juros compostos é o fato de, em cada período, os juros serem determinados, aplicando-se a taxa ao montante do início do período, certo? Existem outros juros chamados de juros simples. Como eu sou a favor de colocar as coisas no contexto devido em que elas aparecem na vida real, eu sempre que eu apresento a ideia de juros simples, eu apresento da seguinte maneira: havia um reino encantado, onde havia um velho cheio da grana e um príncipe, muito elegante, muito bonito e duro. E aí o príncipe foi para o velho e pediu um empréstimo ao velho. Pediu um empréstimo de R$100. E combinaram juros de 10% ao mês. Passado um mês, o príncipe foi lá e o velho disse: muito bem, veio me pagar os quanto que o senhor me deve? 110.
E o príncipe diz, não posso pagar os 110 porque não tenho dinheiro. Nesse exato momento, quando o velho vai ter um ataque, surge uma fada encantada e a fada joga um pouco de pó de pirlim-pim-pim no velho. E aí o velho vira para o príncipe e diz, não, tudo bem, seu príncipe, nós prorrogamos o empréstimo por mais um mês. Mesmas condições, juros de 10%. Mas como eu estou me sentindo muito bondoso, eu não vou lhe cobrar os juros de 10% sobre os 110 que o senhor me deve agora. Vou cobrar os juros só sobre os 100 que o senhor me devia no mês passado. O príncipe acha ótimo, né? Passa mais um mês, o príncipe vai lá, o velho está lá esfregando as mãos. Então, vem me pagar os quantos que ele devia mesmo, hein? 120. Vem me pagar os 120 que me devia? Aí o príncipe diz, não vim porque eu não tenho dinheiro. Aí, quando o velho vai dar um ataque, surge a fada encantada e a fada joga pó de pirlim-pim-pim no velho. A nossa fada trabalha com doses crescentes de pó de pirlim-pim-pim. Ela bota uma dose dupla de pó de pirlim-pim-pim no velho. Porque se ela pusesse uma dose simples, o que o velho provavelmente proporia? Que os juros corressem não sobre os 120 devidos atualmente, e sim sobre os 110 passados. Mas como a dose é dupla, o velho propõe que os juros corram só sobre os 100 iniciais. O príncipe acha ótimo. Quando ele chega, o príncipe volta daqui a um mês, qual é a dívida do príncipe? 130. Mas aí o príncipe havia ganho uma loteria, pagou o velho e assim foram felizes para sempre. Certo? O contexto adequado aos juros simples é exatamente esse. Conto de fada. Na vida real, isso não existe. Por que se você está me devendo 120, eu vou lhe cobrar juros sobre 100, não sobre 120 que você me deve? Uma coisa lastimável que se faz no ensino no Brasil é que no ensino fundamental, no meu tempo era no terceiro ginásio, que corresponderia hoje à 7ª série. Hoje nem sei mais. Acho que é na 6ª hoje em dia. Ainda é na 7ª? Hã? É na 6ª, pois é. Eu sei que hoje em dia é na 6ª. Quer dizer, sabia, não tinha muita certeza não, mas... ensina-se juros simples. Isso é extremamente nocivo. Isso é extremamente nocivo porque, primeiro, isso realmente não serve para nada. E segundo, isso além de não servir para nada, isso cria no aluno a falsa ilusão de que ele aprendeu a fazer esses cálculos financeiros. E ele se torna vítima fácil, né, para espertalhões, né, para pessoas que praticam a fina arte de afastar os tolos do seu dinheiro. Né? A ensinar apenas juros simples, é melhor não ensinar. Assim, pelo menos, você não cria no aluno a falsa impressão de que ele entende daquilo. Não é melhor não saber do que saber errado. Né? Quem não sabe tem consciência que não sabe, sempre pode procurar um especialista. Né? Agora, quem pensa que sabe, aí não tem jeito. Né? Certo? Feito certos autores de livros didáticos, né, que pensam que sabem, aí não tem jeito. Né? Bom, desnecessário é perguntar se em algum problema de vida real os juros são compostos ou simples. Os juros são compostos, certo? Qual é a fórmula básica de juros compostos? Qual é a dívida numa época qualquer, digamos na época N mais 1? É a dívida na época anterior, N, mais os juros. E os juros são obtidos aplicando-se a taxa à dívida na época anterior.
Isso mostra que cada valor da dívida é o valor anterior multiplicado por 1 mais I. Ou seja, esses valores da dívida aqui, época a época, formam uma progressão geométrica. Sabem que PG é uma coisa muito carioca? Em São Paulo, por exemplo, não é costume essa abreviatura PG, PA. É uma progressão geométrica de razão 1 mais I. Portanto, a fórmula básica, ou seja, progressão geométrica, não? Progressão geométrica, você acha cada termo multiplicando o anterior pela razão, certo? Então, você avança um termo multiplicando pela razão. Como é que você avança 2 termos, então? Multiplicando pela razão 2 vezes. Como é que você avança 3 termos? Multiplicando pela razão 3 vezes. Como é que a partir do C0 você obtém o Cn? Aí você tem que avançar N termos, né? Então multiplica pela razão N vezes. Então esta é a fórmula básica da matemática financeira. O valor da dívida na época N é o valor inicial da dívida multiplicado por 1 mais I elevado a I. Voltando a falar sobre os malefícios do ensino de juros simples. É um ensino de juros simples que faz com que o aluno acredite firmemente que juros de 10% ao mês dariam em 2 meses juros de 20%. Isso é verdade, né, nesse fictício regime de juros simples. Mas isso não é verdade na vida real, certo? Juros de 10% ao mês dão em 2 meses juros de quanto? 21%. Dão em 3 meses, não juros de 30%, como pensam os mais ingênuos. Dão em 3 meses juros de 33,1%. Qual é o montante produzido por um principal de R$500 a juros de 2% ao mês em um ano para a resolução de problemas, a gente adota a seguinte norma de bom senso. As taxas comandam as unidades de tempo. Nós já vimos que não é tão simples assim converter taxas, não é? 10% ao mês não dá em 2 meses 20%, né? Dá uma coisa mais esquisita, certo? Já a conversão de tempos, né? Um ano são 12 meses, né? Isso a gente faz brincando. Então, a regra de bom senso é deixar que as taxas comandem as unidades de tempo. Como a nossa taxa aí está referida ao mês, nossa unidade de tempo é um mês. Então, é só aplicar a fórmula, não? Cn igual a C0 mais I elevado a N. Qual é o capital inicial? 500. Qual é a taxa de juros? 2%, 2 centésimos. E como a unidade de tempo é um mês, um ano corresponde a 12 meses. Isso aqui, fazendo as contas, dá 634,12.
Reparem que uma pessoa que aprende juros simples, né, provavelmente chegaria a outra resposta aí, né? Uma pessoa que impropriamente aprendeu juros simples na sexta série, raciocina erroneamente que 2% ao mês dariam em um ano 24%. E 24% de 500 dá 120. Encontraria para montante de 620, certo? E não 634. Eu nem gosto muito de começar por esse problema. Eu não vejo muito jeito de evitá-lo, mas eu não gosto muito de começar por esse problema, porque pode criar no aluno a falsa impressão, a falsa expectativa de que a gente aprende matemática financeira para ficar fazendo esses cálculos bancários aí, certo? Cálculos esses que, na realidade, a gente nem faz mais, né? Porque a gente já recebe as boletas prontinhas, com tudo calculado, etc. e tal. Na realidade, a finalidade da gente estudar matemática financeira é para tomada de decisão, certo? Para a gente poder decidir entre alternativas, tanto de financiamento quanto de investimento, certo? Mas que eu tenho horror a esse problema que eu acabo de resolver aí, porque ele esconde, né, o objeto, né, do estudo da matemática financeira. Só que para a gente poder fazer problemas realmente úteis de matemática financeira, é preciso que a gente entenda certas coisas. Eu sempre, quando eu vou começar a matemática financeira mesmo, eu sempre escolho um aluno e digo que eu estou querendo dar um presente a ele. E peço que ele escolha se ele prefere receber R$10 ou R$50. Inapelavelmente, o que os alunos escolhem? R$50. E aí eu digo para a vítima, tudo bem, está combinado. Eu acho que você decidiu mal. Porque se você tivesse escolhido R$10, eu lhe daria os R$10 agora. Tem até aqui uma nota de R$10 prontinha para te dar. Você tendo escolhido 50, eu não vou poder lhe dar agora. A falar a verdade, se você escolher 50, eu vou lhe dar os 50 daqui a 10 anos, tá? Daqui a 10 anos você me procura que eu vou lhe dar os 50. É claro que o aluno fez um mau negócio, né? Certo? Né? Ele certamente aproveitaria mais R$10 agora do que 50 daqui a 10 anos. Para que a gente possa fazer alguma coisa útil em matemática financeira, é preciso que se entenda que o valor de uma quantia não depende apenas da quantia. Depende também da época a qual a quantia está referida. Na mesma data, não há dúvida que é melhor receber 50 do que receber 10. É melhor pagar 10 do que pagar 50. Mas em datas diferentes, isso não é tão óbvio assim, certo? Que é melhor? R$10 agora ou 15 daqui a 3 meses? Já não é tão óbvio, certo? De modo que eu sempre digo também aos meus alunos que matemática financeira, encarada como deve ser encarada a matemática financeira, ou seja, tomada de decisão, matemática financeira é uma matéria extremamente simples. Porque, no fundo, só há um problema de matemática financeira. O único problema de matemática financeira que existe é deslocar quantias no tempo. Porque se você tem as quantias todas com seus valores referidos à mesma data, a tomada de decisão é óbvia. Na mesma data é melhor pagar 10 ou pagar 50? Pagar 10. É melhor receber 10 ou receber 50? Receber 50. Então, apenas um único problema de matemática financeira no mundo, que é deslocar quantias no tempo. Qual é a fórmula que desloca quantias no tempo? É exatamente esta que aqui está.
O que esta fórmula diz é que o que hoje vale C0 valerá daqui a n períodos de tempo Cn, ou seja, C0 que multiplica 1 mais e elevado a n. Ou seja, como é que você leva um valor do presente para o futuro? Você leva um valor do presente para o futuro multiplicando o valor por 1 mais e elevado a n. O que hoje vale C0 valerá daqui a n períodos de tempo C0 que multiplica 1 mais e elevado a n. Você leva um valor para o futuro multiplicando por 1 mais e elevado a n. Se você leva para o futuro multiplicando por 1 mais e elevado a n, como é que você traz o valor do futuro para o presente? Dividindo por 1 mais e elevado a n. Aqui está, então, a essência da matemática financeira. Leva-se um valor para o futuro multiplicando-o por 1 mais e elevado a n. Traz-se do futuro para o presente, dividindo-o por 1 mais e elevado a n. Agora, nós podemos fazer um problema de matemática financeira. Suponha o dinheiro valendo 5% ao mês. Bom, qual o significado dessa frase? Significa que eu julgo indiferente, é indiferente para mim, pagar R$100 agora ou pagar 105 daqui a um mês. Para mim, tanto faz. Como eu chego a uma conclusão dessas? É que provavelmente eu devo ter competência para fazer um dinheiro na minha mão render 5% ao mês. Então, se eu tenho R$100 na minha mão, eu consigo transformar esses R$100 em 105 daqui a um mês. Logo, para mim é completamente indiferente, tendo que efetuar um pagamento, pagar 100 agora ou guardar esse dinheiro por um mês, transformá-lo em 105 e pagar 105 daqui a um mês. Certo? Suponha, então, o dinheiro valendo 5% ao mês. Qual é a melhor alternativa? Para o comprador. À vista, com 10% de desconto. Pagamento um mês após a compra. Com 5% de desconto. Pagamento em 3 vezes. Sem juros. Pagamento em 3 vezes sem juros, sendo o primeiro pagamento no ato da compra, o segundo 30 dias após a compra e o terceiro 60 dias após a compra. Interessante é que situações dessas são extremamente comuns na vida real,
E as pessoas decidem isso de modo inteiramente emocional. Emocional. Não decidem de modo racional. Aliás, a minha experiência diz até que o processo de decisão é uma coisa muito ligada ao sexo. Homens e mulheres costumam tomar decisões emocionais opostas. As mulheres, em geral, não resistem a um pagamento em parcelas, porque é uma oportunidade de voltar à loja, ver as novidades. Interessante, quando eu comento isso, as mulheres ficam furiosas comigo. Mas eu também estou criticando os homens. Os homens também não decidem de modo racional. Estou apenas dizendo que ambos decidem de modo emocional e de maneiras diferentes. Mas ambos decidem emocionalmente. Mas só as mulheres, em geral, ficam furiosas comigo. Os homens encaram com naturalidade. Os homens não conseguem entender o que você falou. Eu sempre exijo dos meus alunos que façam um desenho. Vou desenhar aqui as 3 alternativas de pagamento. Eu não disse qual era o preço do artigo, mas isso não interessa, né? Se um processo é melhor para comprar um carro, também é para comprar uma televisão. De modo que eu vou arbitrar o valor, né? Arbitro o valor em 120, 90, 30. Não vai arbitrar em 100, porque quando você for dividir ali na letra C, é um masoquismo puro, né? Ficar trabalhando com dízimas periódicas. Não, 300. 120, tá bom? 120, tá bom. Na primeira alternativa, pondo o preço igual a 120, o pagamento é à vista, chama a data da compra de época zero. Por que eu insisto em fazer o desenho? O tipo de erro mais comum dos alunos nesses problemas de matemática financeira é na numeração dos tempos. É extremamente comum o aluno resolver metade do problema com uma numeração de tempos e metade do problema com outra numeração de tempos. E aí erra todos, não? Erra absolutamente todos os problemas. Se você olha para a compra à vista, é super natural você chamar a data da compra à vista de época zero. Né? Se você olha para as 3 prestações, é super natural chamar a data da primeira prestação de data 1, né? Só que essas duas coisas são incompatíveis, porque a primeira prestação da alternativa C é na mesma época que a compra à vista, certo? Da alternativa A. Então, você não pode chamar a mesma data ao mesmo tempo de 0 e 1, né? Então é essencial fazer o desenho para evitar esse tipo de erro, que é extremamente comum. Se o preço é 120, com 10% de desconto, 10% de 120 dá 12, 120 menos 12, 108. O cara aqui paga 108. Na alternativa B, ele paga um mês após a compra. Ele paga aqui, mas paga com 5% de desconto. 5% de 120, 6. Então ele paga 114. Na alternativa C, ele paga na época 0, na época 1, né? Minha unidade de tempo aqui evidentemente é um mês, e na época 2. É sem juros, né? E sem desconto, né? Então ele paga 120 em 3 iguais,
40, 40, 40. Qual é a alternativa que você preferiria? Eu diria que, sem fazer as contas, os homens optariam por A e as mulheres por C. Hã? Não? É ou não é? É. É assim. É, os homens optam por A e as mulheres por C, sem fazer as contas. Né? Nem os homens estão agindo racionalmente, nem as mulheres estão agindo racionalmente, estão agindo emocionalmente. Bom, esse problema é um problema super interessante, porque, na realidade, quem resolve esse problema resolve qualquer problema de matemática financeira, né? Porque só há um problema que é deslocar quantias no tempo. Como é que eu resolvo esse problema? Eu elejo uma data de comparação, data essa que é chamada de data focal, e converto os valores para essa data focal. Qual é a data que preferem? Zero. Então, zero é a minha data focal. O valor da alternativa A já está na data zero, 108. O valor da alternativa B, para levá-lo para a data zero, eu tenho que trazê-lo um tempo, né? Uma unidade de tempo para trás. Como é que eu levo um valor para o futuro? Multiplicando por 1 mais e elevado a n. Como é que eu trago do futuro para trás? Dividindo. Então, tem que retroceder uma unidade de tempo. Então, eu divido por 1 mais i elevado a 1. Isso aqui dá... Posso acreditar? Posso. 108. Isso? E na alternativa C, esses 40 já estão na data certa. Esses 40 devem retroceder uma unidade de tempo. E estes 40 devem retroceder 2 unidades de tempo. Quanto deu? Fizeram as contas? Cento e 114,38. Chocante, né? Chocante o fato que a alternativa C é muito ruim, né? É muito ruim. Qual é a melhor alternativa? A. A é a melhor. Que prova que os homens são sortudos, não é? Os homens têm sorte. Decidem irracionalmente e acertam. Fala. Trabalhar com a data focal 1, faz menos conta. Vai fazer conta ela, não sou eu. Não, se eu estou com calculadora para resolver esses problemas, porque senão como é que eu vou calcular essas potências? Se eu estou com calculadora, a data focal é completamente indiferente. Se a gente está no braço, aí é melhor levar as coisas para o futuro, porque afinal de contas é mais fácil multiplicar do que dividir, né? Se eu estou na mão, sem calculadora, eu até levaria tudo para a data 2, né? Porque afinal de contas é menos penoso multiplicar por 1,05 do que dividir por 1,05.
Um truque que a gente usa em aula com alunos que não têm calculadora é usar sempre taxa de 25%, né? Porque aí 1 mais i dá 1,25. E aí 1 sobre 1 mais i dá 0,8. Então 1 sobre 1 mais i ao quadrado dá 0,8 ao quadrado, dá 0,64. Isso dá para fazer de cabeça, né? Se alunos estão sem calculadora, a gente não quer sacrificá-los, a gente usa sempre taxa de 25%. Calculadora hoje em dia? Sim, mas também acho, mas há concursos em que se proíbe o uso de calculadora. Eu acho que isso é justificativo para a gente pensar uma questão. Eu estou com você, Paulo César, claro, né? Estou sempre com você. A respeito da calculadora... Dizem que o maior orgulho que pode ter um professor é ver seus ex-alunos, né? O maior orgulho que eu tenho na vida é que Paulo César foi meu aluno. Verdade. Mas... E o Wagner também. Eu vou fazer referência a isso na minha aula depois. Mas, a respeito da calculadora, essa é uma ocasião em que a gente tem uma oportunidade real e significativa de usar calculadoras. Boa parte do uso que a gente faz de calculadora na vida cotidiana é para isso, né? Por que as pessoas têm calculadora? Por que todo camelô tem uma calculadora? Para fazer conta. Então, e conta ligada à situação de compra, venda, decisão. Então, essa eu acho uma oportunidade extremamente importante de fazer atividade com calculadora. Se você vai estar preparando seus alunos para concurso, tudo bem, faça algumas atividades sem calculadora. Mas é uma perda de uma oportunidade extremamente valiosa não utilizar a calculadora nesse contexto, porque é assim que as pessoas usam calculadora na sua vida cotidiana, para resolver situações desse tipo. Então, a gente tem a oportunidade de mostrar que uma calculadora, que hoje em dia é acessível a todo mundo, não é mais a situação que a gente tinha alguns anos atrás, de que você precisava ter recursos para ter calculadora. Hoje não é assim. Calculadora não custa mais caro que os outros materiais escolares que o aluno traz. Então, a calculadora hoje em dia é mais barata se bobeado que um compasso, ou certamente muito mais barato que qualquer livro didático. Então, não tem nenhuma razão para a calculadora não ser utilizada em sala de aula. Eu queria fazer só uma observação, que é exatamente uma observação não matemática. É que o professor Morgado olhou o problema do ponto de vista frio e objetivo da matemática, mas as pessoas nem sempre têm a capacidade de tomar a decisão que é mais conveniente do ponto de vista matemático. A pessoa pode não ter os R$108 no momento. Esse aqui é o pronto. Então, ele aceita, essa pessoa aceita, isso sem falar do ponto de vista hedonístico, né? Do ponto de vista que você mencionou, que é caracteristicamente feminino, e até um certo ponto você está certo, que é a vantagem de ir várias vezes lá ao shopping, se for um shopping agradável. Mas o ponto que eu quero salientar é esse, é que a pessoa, às vezes, muito frequentemente, se submete a um tratamento que é prejudicial do ponto de vista financeiro, porque não tem outra alternativa. Ele precisa daquele objeto, não tem os R$108, então é obrigado a comprar a prazo. Claro que o pressuposto desse problema de tomada de decisão é que a pessoa possa, né, optar pelas alternativas oferecidas. Se realmente eu não tenho R$108 agora, a alternativa não existe para mim, certo? Eu não posso levar em consideração uma análise alternativa a ela, não é acessível à minha pessoa. Mas se eu sei que eu não vou ter 114 daqui a um mês, a alternativa B também não é acessível, certo? Então, tem que nascer, não. Hã? E às vezes as mulheres pagam a data certa, né? Pagam a penalização bem. É.
A minha, que é professora de matemática financeira, mas em geral se esquece disso, compra tudo parcelando em várias vezes e depois deixa que eu me lembre de pagar as prestações. Bom, eu acho esse problema daqui um problema fantástico, no sentido que toda a matemática financeira está aí, certo? Absolutamente toda. São extremamente comuns na vida real o que a gente chama tecnicamente de séries uniformes. Uma série é uma lista de quantias referidas a épocas diversas. Quando você compra uma geladeira, um eletrodoméstico à prestação, né, as suas prestações constituem uma série, né, porque são várias quantias, né, os valores das prestações, cada uma referida a uma época diferente da outra, certo? São as datas de vencimento. Séries uniformes são aquelas em que as quantias, que são popularmente chamadas de pagamentos, ou eventualmente prestações, mas o nome técnico mesmo é pagamento, as quantias são todas iguais. E o intervalo de tempo entre quantias sucessivas também é fixo, certo? No caso que você compra uma geladeira aí numa loja, não, no Ponto Frio, que já patrocinou a Olimpíada Carioca de Matemática, no Ponto Frio. Então você compra no Ponto Frio Bonzão, né, que já colaborou com a Olimpíada Estadual do Rio de Janeiro de Matemática. Né, e, aliás, tem um excelente site na internet, onde você pode comprar as coisas na internet. Ponto Frio, que não só tem serviços eficientes, como tem serviços relevantes prestados à matemática brasileira, patrocinando a Olimpíada Estadual do Rio de Janeiro. Tá. Mas dizia eu, quando você compra uma geladeira no Ponto Frio, as suas prestações são mensais, né? E são, em geral, são iguais. Então você tem uma série uniforme, né? O intervalo entre as prestações é sempre o mesmo, é mês, e as prestações são iguais. Para séries uniformes, eu vou usar a seguinte nomenclatura. E, evidentemente, a taxa de juros, certo? Vou chamar de N o número de pagamentos. Número de pagamentos. E vou chamar de P o valor dos pagamentos. Aqui são N pagamentos. É interessante a gente ter uma fórmula que nos dê o valor dessa série em alguma data, certo? Para a gente não ter que transportar, né, quantia a quantia, certo? Que daria um trabalho enorme. Em geral, a gente trabalha com essa data aqui, que é um tempo, uma unidade de tempo, antes do primeiro pagamento. O valor da série aqui é o que a gente chama de A.
Quanto vale o A da série? Lembra que os pagamentos são todos iguais a P. Para achar o A, vamos levar para essa data pagamento a pagamento, né? Esse primeiro pagamento ele tem que retroceder quantas unidades de tempo? Uma. Então, divido-o por 1 mais I. Segundo pagamento tem que retroceder 2 unidades. Bom, já perceberam que se forma uma progressão geométrica, né? O último pagamento, que é o enésimo pagamento, tem que retroceder N unidades de tempo. É uma progressão geométrica. A razão é 1 sobre 1 mais I, né? Fazendo as contas aqui no denominador, 1 mais I vezes 1 dá 1 mais I. 1 mais I vezes 1 sobre 1 mais I dá 1. Então aqui no denominador nós vamos ficar com 1 mais I menos 1. 1 mais I menos 1, I. I. E aqui vou apenas mudar a notação. Vou escrever, em vez de 1 sobre 1 mais I elevado a N, vou escrever 1 mais I elevado a menos N. Os cálculos vão ser feitos com calculadora. Com calculadora é melhor realmente calcular 1 mais I elevado a menos N do que 1 sobre 1 mais I elevado a N, certo? Então essa é a fórmula básica das séries uniformes. Naturalmente, alguns me perguntarão, qual é a necessidade? O que essa data que eu elegi aqui tem de especial? Por que esta data e não uma outra? Nessa data daí, a fórmula resultante final é bonitinha, né? Simplesinha, fácil de guardar. Haveria outra data bonitinha também? Haveria. A data do último pagamento da série também é uma data bonitinha. Resulta numa fórmula também simpática. Todas as outras datas resultam em fórmulas mais complicadas, mais difíceis de decorar, certo? Na realidade, o que a gente precisa é de uma fórmula que dê o valor da série em alguma época, né? Então, essa daqui funciona às mil maravilhas. Por exemplo, uma geladeira custa à vista R$900 e pode ser paga em 6 prestações mensais iguais, vencendo a primeira, dois meses após a compra. Os juros são de 4% ao mês.
determine o valor da prestação. O desenho continua sendo essencial. As duas formas de pagamento são à vista, 900, ou 6 prestações. Agora, cuidado, a primeira prestação aí seria paga 2 meses após a compra. Seis prestações. Os juros são de 4% ao mês. Quero o valor da prestação. Se a loja vende por um processo ou por outro, é porque para a loja esses esquemas de pagamento são equivalentes. Se eles são equivalentes, né, convertidos para a mesma data, eles são iguais, certo? Então vamos eleger uma data aí e converter os valores para essa data. Agora, nesses problemas de série, nós já fizemos a eleição da data boa para fazer as contas, não? Qual é a data boa quando temos um problema de série uniforme? É sempre um tempo antes do primeiro pagamento, porque nós temos uma fórmula prontinha aqui, que dá o valor da série. Ou seja, a data boa agora é a data 1. Levando esses 900 para a data 1, obtemos 900 que multiplicam mais i, né? Porque ele tem que avançar um período de tempo. E aqui, trazendo para a data 1 esta série, eu estou achando o valor da série um tempo antes do primeiro pagamento da série. O valor da série um tempo antes do primeiro pagamento é o A da série. Nós temos uma fórmula prontinha aqui para a determinação do A. Então é igual a P 1 menos 1 mais I elevado a menos N sobre I. O N é o número de pagamentos, né? São 6 pagamentos. Erro que os alunos cometem muito é não prestar atenção aqui o significado do N na fórmula. O N é o número de pagamentos. Isso aí, por mais que você explique, insista e repita, se eu soltar um problema desse na turma, sempre haverá alguns que vão aplicar a fórmula com N igual a 7, erradamente, né? Porque... não sei porquê, porque por mais que você diga que N é o número de pagamentos, o aluno imagina que é a data do último pagamento, sei lá por quê. Fazendo as contas, a prestação P será 900 vezes 104 vezes 004 sobre 1 menos 104 elevado a menos 6. Com auxílio da calculadora,
178,55. Mamãe raciocinaria aí nesse problema assim, ó. Eu vou pagar 6 prestações de 178,55. Então eu vou pagar 6 vezes 178,55. Eu vou pagar R$ 1.071. Se eu vou pagar R$ 1.071, não, R$ 1.011. Não, 1.071, tá certo. Vou pagar R$ 1.071. O preço à vista era 900, eu vou pagar 171 de juros. Como ao longo de 7 meses, 171 de juros por 7 meses dá 25 de juros ao mês. Ora, 25 em relação a uma coisa que custa 900, faz a conta aí, meu filho. Quanto é que dá 25 de 900? E dá 2,7, 2,8. O juro é de 2,8% ao mês. Bom negócio, filho. Compra a prazo. Mamãe me diria isso. Claro, na hora que eu fosse sair para efetuar a compra, ela diria também, juízo, hein? Bom, é claro que o raciocínio de mamãe está completamente perturbado, não? Mas onde é que começa o erro do raciocínio de mamãe? Repito o raciocínio de mamãe. Você vai pagar, meu filho, 6 prestações de 178,55. Você vai pagar 1.071. Com preço à vista 900, você vai pagar 171 de juros. 171 de juros ao longo desses 7 meses dá cerca de 25 por mês. 25 de juros por mês sobre um negócio que valia 900, 25 sobre 900, faz a conta aí, meu filho, 2,8%. Os juros são de 2,8%. Claro que o raciocínio de mamãe está errado, porque a gente sabe que os juros são de 4%, certo? Mas onde é que começa o erro do raciocínio de mamãe? O erro de mamãe está quando ela somou as prestações, certo? Você não pode somar quantias de épocas diferentes. Porque R$100 agora tem valor diferente de R$100 daqui a um mês, daqui a 2 meses, etc. Né? Essa soma, né, não tem nenhum sentido financeiro. Né? O erro começou quando ela somou as prestações. O Brasil é um país engraçado. Nós temos um Código de Defesa do Consumidor que obriga a publicação dos anúncios do total que vai ser pago, ou seja, da soma das prestações. Ou seja, estimula-se a que o consumidor faça esses raciocínios errôneos, né? Obrigando a publicação do valor da soma das prestações. O Brasil realmente é um país muito estranho. Não? Certo? Eu vou encerrar mostrando a fórmula de equivalência de taxas. Nós vimos no início que 10% ao mês não dava em 2 meses 20%, dava 21%, certo? Qual é a fórmula de equivalência de taxas? Por exemplo, qual é a fórmula que dá equivalência entre uma taxa mensal e uma taxa anual? Eu vou representar por izinho a taxa mensal. Vou representar por isão a taxa anual.
E vamos calcular o montante gerado em 12 meses por um principal igual a A. Se eu utilizar a taxa anual, eu tenho que avançar quantos anos? 1. Então, multiplico por 1 mais I elevado a 1. Se eu trabalhar com a taxa mensal, eu tenho que avançar quantos meses? 12. Então, multiplico por 1 mais I elevado a 12. O A simplifica e a gente obtém que 1 mais I igual a 1 mais I elevado a 12. Essa é a fórmula que relaciona a taxa anual com taxa mensal. De modo geral, a fórmula de equivalência de taxas diz que 1 mais I é igual a 1 mais I elevado a N. Não? O N aí é a razão entre os períodos de tempo, certo? No caso de ano para mês, 12. Se fosse, por exemplo, trimestre para mês, o N seria 3. Certo? Alguma pergunta do Rio de Janeiro ou de fora? Não?